Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Vinícius, um dos professores do projeto Apoiar da UFPR, e a aula de português de hoje é sobre interpretação de textos e gêneros textuais. Começando então com estratégias de leitura, são estratégias que vão te ajudar a ter uma compreensão melhor do que o texto se trata, o que você pode fazer para entender melhor o texto. Antes de ler, você pode observar o contexto. Observa o título, imagens que o texto fornece e a fonte, para que você tenha uma ideia do que se trata. Você pode, então, a partir desses itens que dão contexto, levantar hipóteses sobre o assunto. Ah, eu acho que o texto trata sobre isso. E com isso você já vai ter um caminho para seguir enquanto você lê o texto. Aí, durante a leitura, o que você pode fazer? Sublinhar as palavras-chave. Conforme você for lendo, você risca, você vai marcando as palavras mais importantes. Você pode também fazer anotações em outros lugares. E você pode relacionar o texto com conhecimento prévio, algum conhecimento que você já tinha antes de ler o texto. Conhecimentos teóricos de assuntos parecidos ou conhecimentos da vida mesmo. Também vão te ajudar durante a leitura. E depois da leitura, o que você pode fazer é resumir o texto com as próprias palavras para ver o que você conseguiu entender dele. E se o seu resumo passa a ideia do texto original, então você conseguiu entender bem a proposta dele. E você pode também verificar essas hipóteses que você levantou lá no começo, antes da leitura. Você pode verificar se elas se concretizaram e se não se concretizaram, quão diferente elas são em relação ao que você leu. Também é muito importante saber distinguir as ideias principais das ideias secundárias. A ideia principal é o que dá núcleo ao texto. A partir da ideia principal, você entende o objetivo daquele texto. Sem a ideia principal, o texto não tem sentido. A ideia secundária já é o que complementa a ideia principal com detalhes ou exemplos. Por exemplo, nesse pequeno texto aqui embaixo, o aumento da emissão de gases poluentes intensifica o efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis é a maior fonte desses gases. Aqui claramente o, a ideia principal é a emissão de gases poluentes. E essa segunda frase aqui, a última frase do texto, dá apenas detalhes, dá apenas detalhes e exemplos do que foi dito anteriormente. Você pode também perceber que se você falar apenas a frase de baixo, sem a parte de cima, se você falar apenas a queima de combustíveis fósseis é a maior fonte desses gases, você não vai conseguir tirar uma ideia disso, você não vai entender a ideia do texto, porque essa frase não está se baseando em nada. A queima de combustíveis fósseis é a maior fonte desses gases. Quais gases? A gente então precisa ter essa primeira frase para conseguir compreender a segunda. Então a segunda, ela é apenas um complemento da primeira frase, que é a ideia principal. Sobre tipos e gêneros textuais. Os tipos, eles são categorias que são fixas, definidas pela forma que o texto é organizado. Por exemplo, três tipos de texto muito bem conhecidos são o tipo narrativo, que ele conta uma história, que suas características são que ele conta uma história, tem personagens e tem enredo. Por exemplo, no texto, o sol se pôs, pintando o céu de laranja, e a menina correu para casa, ansiosa pela noite. Nesse texto a gente tem uma história acontecendo, a gente tem o personagem, no caso a menina, que faz algumas ações, ela correu para casa, ficou ansiosa pela noite, e a gente tem um enredo, pois a gente percebe que depois que o sol se pôs, a menina foi para casa, apenas depois que o sol se pôs, e ela ficou ansiosa pela noite. Então tem uma linha temporal acontecendo. O tipo de texto descritivo é um texto que detalha alguma coisa. Ele usa adjetivos, características e sensações. Por exemplo, no texto, o céu estava nublado e um vento frio cortava o ar. Aqui a gente tem que o céu estava nublado e a gente tem complementos para isso também. O texto diz que um vento frio cortava o ar. Então, a gente tem o detalhe de como o céu estava e a gente tem a sensação daquele momento também. O vento frio cortava o ar.
E o vento também tem a característica, o adjetivo de ser frio. No tipo de texto argumentativo, ele defende uma ideia, ele tem argumentos e tem conclusão. Não tem como trazer um tipo de texto argumentativo pequeno aqui para exemplo, mas esse tipo já deve ser muito conhecido por vocês, que vão prestar vestibular e Enem, porque os tipos argumentativos são as redações que essas provas pedem. Já os gêneros textuais, eles são definidos pelo uso social do texto. É como o texto aparece no dia a dia. Por exemplo, conto de fadas, biografia e fábulas são gêneros textuais que usam um tipo de texto narrativo. Então, todo gênero textual vai usar algum tipo de texto para dizer o que ele tem para dizer. Então, em conto de fadas, a gente usa o texto narrativo. Num artigo de opinião ou num discurso político, a gente usa o texto argumentativo. E, por exemplo, num cardápio de restaurante ou num anúncio de alguma venda, o tipo de texto utilizado é o descritivo. Então, vejam que os tipos eles são consistentes, mas eles podem ser usados em vários gêneros. O narrativo ele pode ser usado tanto em conto de fadas, como em biografia, em fábulas também, e vários outros. O argumentativo também. Você pode escrever um gênero de artigo de opinião, você pode escrever um texto de discurso político, e no tipo de texto descritivo você pode, por exemplo, usar ele para fazer um texto de gênero cardápio de restaurante ou anúncio de venda. Então é basicamente isso sobre interpretação de texto e tipos e gêneros textuais. Eu vou deixar a lista de exercícios aqui nos comentários. E se tiver dúvida, você pode enviar um e-mail para rhturres@gmail.com que a gente responde. Obrigado e até a próxima aula.